Após a virada do século, durante um período de apenas 20 anos, os carros de corrida passaram de carroças precárias a veículos de primeira linha como estes. Desde o início, as corridas de automóveis atraíam o interesse do público. Para muitos, significavam a rara oportunidade de ver um automóvel em movimento. As pistas acidentadas e a alta velocidade ofereciam emoção e perigo. Os pioneiros do automobilismo muitas vezes pagavam sua paixão com a própria vida. Mas o perigo não deteve os construtores e pilotos dos primeiros carros. A emoção e o desafio do novo esporte os embriagavam. Os vencedores conheceram a glória. O ritmo do desenvolvimento tecnológico era cada vez maior e os nomes dos construtores de carros tornavam-se familiares a todos. Em 1855 surgiu o automóvel na Alemanha movido a gasolina, mas foram os franceses que aprimoraram essas carruagens em cavalo, pois a França já tinha tradição em fabricá-los. 20 anos antes, Etienne Lenoir havia inventado o primeiro automóvel com motor a combustão interna e agora os engenheiros franceses dedicavam-se a aperfeiçoar a invenção alemã. Apesar de rudimentares, os primeiros motores franceses funcionavam bem. Segundo Émile Levasseur, um dos pioneiros franceses do automobilismo, seu carro era precário, mas andava. As corridas apareceriam logo a seguir. Em 1894, um jornal francês patrocinou a prova automobilística de Paris a Rouen. Participaram da prova 13 carros movidos a gasolina e 8 a vapor. O prêmio de 5.000 francos foi ganho por duas grandes empresas pioneiras na construção de automóveis, a Peugeot e a Panhard Levasseur. Foram necessárias quase 7 horas para percorrer os 127 quilômetros da prova. O carro vencedor manteve a média de 16 km por hora. De modo geral, a resistência desses carros era impressionante, pois 17 dos 20 carros que participavam chegaram a Rouen. Apenas um carro movido a gasolina não chegou a seu destino. Um ano mais tarde, o recém-fundado Automóvel Clube da França organizou uma corrida de ida e volta de Paris a Bordeaux. O total do percurso era de 1.178 quilômetros. Após cansativas 48 horas ao volante de seu Panhard, Émile Levasseur chegou em primeiro lugar. Esse sucesso trouxe uma onda de corridas heróicas de cidade a cidade. De Paris a Amsterdã, de Paris a Viena, de Paris a Berlim. Os pilotos enfrentavam todo tipo de perigos e desconfortos em seus carros abertos que não possuíam nem para-brisa nem para-lama. Essas conquistas heróicas deram um tremendo impulso ao automobilismo e causaram uma profunda impressão em W.F. Bradley, um dos pioneiros correspondentes especializados nesse esporte. Essas corridas inspiravam as pessoas e faziam com que confiassem no automóvel. Inspiração era a ideia de que um carro podia ir de Paris a Marsella quase sem parar. Isso era fantástico, maravilhoso. Os carros largavam com 1 minuto de intervalo. Era emocionante vê-los partir individualmente e saber que o seu destino final era um outro país. Além disso, havia na estrada a briga entre os pilotos por uma melhor colocação, o que era excitante, perigoso, pois os pilotos que vinham atrás sempre dirigiam envoltos por uma nuvem de poeira, esperando uma oportunidade para ultrapassar o adversário, mesmo sem saber o que estaria à sua frente, já que não tinham visibilidade alguma. Isso era realmente perigoso e foi a causa da maioria dos acidentes. O que aumentava o interesse pelas corridas era o fato de que havia sempre algo acontecendo, pois os carros exigiam um trabalho constante e os pilotos e mecânicos tinham que fazer de tudo.
As estradas acidentadas, a competição acirrada e a falta de testes de engenharia nos carros resultavam em quebras e reparos constantes. Se um piloto quisesse terminar a corrida, era essencial que tivesse um mecânico ao seu lado. O trabalho do mecânico era árduo e perigoso, e muitas vezes o único lugar que ele tinha para se sentar era a sua caixa de ferramentas. Sem o apoio dos mecânicos, era impossível vencer. Mas seu trabalho não era reconhecido nem pelo público, nem pela imprensa. Morriam mais mecânicos do que pilotos, porque eles não tinham onde se segurar. O volante oferecia alguma proteção, algum lugar para se segurar. O mecânico, por sua vez, só podia se segurar na tampa do tanque de gasolina ou no estepe. Mas a verdade, quase não tinham apoio algum. Com o aperfeiçoamento dos carros, não havia tanta necessidade do piloto ser acompanhado por um mecânico. Ainda assim, durante alguns anos, em determinados eventos, os mecânicos continuavam acompanhando os pilotos. Wilkie Wilkinson foi um dos últimos a encarar os horrores dessa profissão. Participei dessa corrida com Easton, que dirigia o carro mais veloz, mas para poder vencer, tínhamos que trabalhar duro. Uma vez dada a largada, às 8 horas da manhã, atravessávamos a pista correndo. Pulávamos dentro do carro, ligávamos o motor e saímos. Então era necessário encher o tanque com galões de gasolina, 22 litros e meio por vez. Por isso, antes da corrida, fiz um funil grande com capacidade para 22 litros e meio. Assim, poderia colocar o combustível no tanque de uma só vez e ir buscar outro galão enquanto um se esvaziava. Mas ao fazer esse funil, fiz um corte profundo na mão, que acabou me causando um envenenamento por chumbo. Era um trabalho árduo fazer com que a gasolina chegasse do tanque até o carburador, pois tínhamos que bombear a pressão o tempo todo. Se o bombeamento fosse forte demais, os carburadores ficariam inundados ou absorveriam ar. Se o bombeamento fosse insuficiente, eles secariam, causando redução de potência no motor. Já havíamos percorrido um bom trecho do percurso quando começou a trovejar e relampejar. Foi uma corrida horrorosa. George Easton usou óculos de grau o tempo todo, e por isso as lentes de cristal de rocha de seus óculos de corrida não ajudavam muito. Eu levei um par extra no bolso do meu macacão e um pedaço de camurça, e quando entrávamos em uma reta ele dizia, troque. Então eu limpava o que havia acabado de tirar e o deixava pronto para a próxima troca. Minha mão estava péssima e a droga do carro começou a não segurar as marchas. Easton dizia, segura a alavanca do câmbio na posição. Então eu segurava o câmbio em segundo e a minha mão doía muito. Infelizmente, não havia proteção na lateral de caixa de câmbio. Por isso, toda a pele da sola do meu pé se queimou. As laterais do carro não protegiam minha perna, que estava próxima à lateral do cockpit. Então, elas também ficaram queimadas. Eu me encontrava em um estado tão deplorável que, para falar a verdade, não estava me importando muito em ganhar ou não a corrida. O carro andava de lado porque o chão estava muito molhado e, finalmente, chegamos em quarto lugar. A essas alturas, minha mão estava muito inchada, a parte superior do braço estava cheia de vergões e a inferior queimada. Easton olhou para mim, tomamos um copo de champanhe e ele saiu correndo comigo para o hospital. Fiquei internado durante 3 dias até que o nível de chumbo do sangue diminuiu. Quando voltei para casa, encontrei minha mulher. Estávamos casados faziam apenas 6 semanas. Estava com uma laringite e não podia falar. Ela me olhou e disse, você ainda vai se arrepender. Felizmente, não cumpriu sua promessa e continuamos felizes e casados. Apesar da emoção que os primeiros automóveis causavam no continente, as autoridades britânicas não os viam com bons olhos e proibiam as corridas em estradas. No Reino Unido, já não era mais necessário que alguém a pé carregasse uma bandeira vermelha alguns metros à frente do carro. O limite de velocidade imposto aos motoristas era de 6,5 km por hora no campo e 3 nas vilas e cidades. Em 1896, a lei mudou e o limite de velocidade passou para 22,5. Para comemorar tal acontecimento, organizou-se a Corrida da Emancipação, que ia de Londres a Brighton. Essa corrida ainda ocorre todos os anos. Naquela primeira manhã de novembro, milhares de espectadores foram assistir à largada dos 30 carros participantes. Quase todos eram carros franceses ou alemães. À frente da caravana estava o carro em que Émile Levasseur havia conseguido sua vitória histórica no ano anterior.
Gottlieb Daimler, um dos inventores alemães do automóvel, também compareceu ao evento. Contribuíram para aumentar a emoção da ocasião 4 triciclos Bolé, uma charrete Arnold, uma bicicleta a vapor e um furgão repleto de peças sobressalentes para ajudar os carros que quebrassem. Ele mesmo acabou utilizando a maior parte dessas peças. A viagem causou o número esperado de baixas entre os participantes. Alguns carros quebraram e foram rebocados em um trem em Brixton. Outro capotou e jogou seus ocupantes em um lago. No entanto, pelo menos 14 conseguiram completar o percurso e chegaram a Brighton a tempo de tomar um chá no Hotel Metrópole. É claro que a corrida da emancipação não era bem uma corrida. As corridas de automóveis só foram permitidas na Inglaterra 10 anos mais tarde, quando foi construído o circuito de Brooklands. Enquanto isso, os pilotos ingleses tinham de competir na França, onde as autoridades eram mais compreensivas. Na França, a lei sempre foi mais indulgente com os motoristas. Na França não havia restrições e a velocidade dependia das circunstâncias. Em alguns casos, 16 km/h poderiam ser um crime. Em outros, 160 km/h eram perfeitamente justificáveis. Esse era o espírito que prevalecia. Com tanto incentivo, a França tornou-se o lar das corridas. Os construtores franceses entravam nas corridas para promover seu produto e tinham sucesso. Em 1900, os irmãos Renault construíram 179 máquinas em sua nova fábrica e, após vencerem a corrida Paris-Toulouse, receberam outros 350 pedidos. Em 1903, houve a desastrosa corrida Paris-Madrid. Ela seria a última das grandes maratonas. As competições levavam tudo ao limite máximo, especialmente as máquinas. Fato que, com certeza, conduzia ao aperfeiçoamento tecnológico e aos acidentes. Durante a Paris-Madrid, muitos espectadores e pelo menos 5 pilotos morreram. Por isso, as autoridades decidiram acabar com o evento em Bordeaux. Marcel, um dos irmãos Renault, foi a vítima mais famosa. Cego pela poeira, ele não fez uma curva, bateu fora da estrada e morreu esmagado por seu carro. Seu irmão Louis desmaiou ao receber a notícia e nunca mais correu. François Assis, o mecânico que o acompanhava, assumiu o lugar e passou a correr pela Renault. Em 1906, o Automóvel Clube da França decidiu criar um evento que se destacaria, entre todas as tentativas anteriores, na tarefa de substituir as corridas de estrada. O primeiro grande prêmio da história era uma corrida de 12 voltas realizada em um circuito de estradas fechadas próximo a Le Mans. 770 milhas em que os carros eram submetidos a provas duríssimas. As pessoas queriam que a corrida se realizasse em áreas próximas ao distrito onde moravam. Havia muitos distritos se oferecendo para sediar a corrida, porque as pessoas percebiam que isso proporcionava prestígio às suas cidades e aos seus distritos, além de trazer dinheiro. Por isso, havia muitos locais disponíveis para a realização do Grande Prêmio. É necessário lembrar que, naquela época, as corridas eram muito caras e não traziam lucro algum aos organizadores. Eles certamente perdiam dinheiro, e a única maneira de realizar a corrida era conseguindo que as autoridades locais as subsidiassem. E elas o faziam sem olhar despesas. Grande parte dos 34 carros que participaram da corrida era francesa. A corrida foi realizada em 2 dias e, à noite, os carros foram trancados em local seguro. Assis venceu a corrida em um Renault e após 19 trocas de pneus e 12 horas ao volante. A velocidade máxima do Renault que venceu o Grande Prêmio foi de aproximadamente 150 km/h, 4 vezes maior que a velocidade máxima atingida 10 anos antes. Basicamente, esse aumento brutal de velocidade foi alcançado por causa do aumento do tamanho do motor. Em 1908, o carro de corrida havia se transformado em um monstro. A maior parte dos carros ingleses da época eram os Napier. O motor é de 6 cilindros, divididos em 3 blocos de 2 cilindros, com 8,5 litros de capacidade, sendo 2 litros por cilindro, o que já seria similar ao motor do carro de hoje. Não seria nada fácil roubá-lo,
dando partida no motor frio são necessárias 14 operações. E também não poderia ser dado por alguma pessoa muito fraca ou leve, porque parte da operação consiste em comprimir o motor com uma manivela. E essa compressão poderia ser grande e machucar. Numa manhã fria, poderia se passar muito tempo tentando ligá-lo. Naquela época não tinha a mágica de hoje, que era só girar a chave para ligar um motor de 6 cilindros. And then you get this magic trick, which of course you can only perform with a 6-cylinder, that you just switch on the trembler coil and it starts. No starter, no heaving on the starting handle, it just goes. And you need to be quite sneaky to É preciso pegar o câmbio de surpresa para passar a marcha, mas depois consegue e pode ficar o dia todo rodando. Apesar da primeira vista parecer um carro com a frente pesada e difícil de manejar, ele é justamente o oposto. Na realidade, é um sonho dirigi-lo em um circuito. E o mais impressionante é que quando o chão está molhado e não se consegue brecá-lo, porque os freios não funcionam, é possível fazer curvas com um traçado longo e perfeito, das 4 rodas, e manter o carro sob controle. A superfície era muito ruim e eles tinham que aguentar os solavancos. O piloto sempre levava um mecânico com ele. E aparentemente sua principal função, além de bombear o combustível, era fazer os reparos necessários, especialmente trocar os pneus, já que a tecnologia naquela época era muito primitiva. Costumavam levar 2 ou 3 pneus suplementares na traseira do carro. Sempre que um pneu furava, os mecânicos o cortavam com uma faca, o arrancavam da roda e o substituíam por outro com auxílio de uma alavanca. Como naquele tempo não havia paralamas, quando chovia, a chuva e tudo mais vinha na cara da gente. Mas fazíamos as curvas melhor do que se pode imaginar. É perigoso correr demais e segurar muito o carro, porque ele entra muito fechado na curva e pode capotar. Em 1907, isso aconteceu de fato com um carro Renault de grande prêmio, que durante a prova, ao fazer a curva, simplesmente virou de lado, jogando o piloto e o mecânico para fora. Com o aperfeiçoamento dos carros, os pilotos procuraram desafios maiores. Em 1902, o inglês Lewis tentou dar a volta ao mundo com seu Panhard, mas não passou de São Petersburgo. Surgiu então o mais ambicioso de todos os eventos de longa distância. Em 1907, o jornal francês Le Matin patrocinou uma corrida de Pequim a Paris. Cinco homens aceitaram o desafio. Um deles foi o príncipe italiano Scipione Borghese em um carro italiano, o novo Itala. Levou com ele seu motorista e um jornalista. Era uma viagem de proporções homéricas, 15.286 quilômetros. As estradas eram precárias e o clima rigoroso. Eles cruzaram desertos e tundras, atravessaram rios e montanhas. Continuamente atolaram na lama e no lodo e na areia. De vez em quando, tinham de pedir ajuda aos surpresos habitantes locais para empurrar, puxar ou erguer o Ítala em alguma situação difícil, ou resgatá-los a todos de um possível desastre. Enfrentaram dificuldades na China, Mongólia, Sibéria, Rússia e o norte da Europa. Exatamente 2 meses após terem saído de Pequim, o conde chegava triunfante a Paris. Chegou 3 semanas e meia antes de qualquer outro de seus adversários. O ano de 1912 viu o último dos grandes carros de corrida, o Fiat S74. O Fiat S74 é provavelmente a síntese do desenvolvimento dos modelos grandes de carros de corrida. Possui um motor de 14,5 litros, que equivalem aproximadamente a 850 polegadas cúbicas. É um motor enorme.
Um dos motivos de eles nunca desligarem esses carros quando paravam no box durante os grandes prêmios era que se desligassem as buchas se encharcariam de óleo e eles não conseguiriam dar a partida facilmente. Com isso, criava uma situação bastante perigosa quando abasteciam. Há uma sensação naquele carro que nunca se sente em um carro moderno de alta RPM. Ele tem um torque final muito baixo que pressiona o piloto contra o encosto do banco. É sensacional. Fico desapontado por muitos historiadores considerá-los semelhantes aos dinossauros. Mas, na realidade, eles eram a síntese do desenvolvimento naquela época e só se tornaram obsoletos porque houve uma mudança de conceito. Não se tornaram obsoletos porque não eram bons carros de corrida. Em 1912, no Grande Prêmio da França, um deles foi cronometrado e foi registrado uma velocidade de mais de 160 km/h. Tinha uma tremenda aceleração em termos de potência, poderia correr a mais de 190 km/h. Dentro dos padrões científicos, o maior nem sempre é o melhor. A partir de então, uma revolução da engenharia silenciaria o ronco dos lentos pistões da Fiat. A grande descoberta foi o motor com eixo de comando de válvulas na cabeça, suspensas e duplas. Seu projeto radical proporcionava maior potência nos motores menores e, por muitos anos, ditaria o formato dos carros de corrida. Ernest Henry, um suíço tímido que trabalhava para a Peugeot, idealizou e executou o projeto do novo motor. Ele tinha um talento excepcional para transformar ideias em desenhos de oficina. Henry não só projetou o primeiro motor Peugeot de grande prêmio para a corrida de 1912, mas também os motores que competiram em 1913 e 1914. Ele associou técnicas que já existiam para construir um motor que eu considero o predecessor de todos os motores modernos de grande prêmio. Os desenhos originais de Henry ilustram seu conceito revolucionário. Eixo de comando das válvulas com cabeças suspensas duplas, com 4 válvulas inclinadas para cada um dos 4 cilindros. Enquanto o imenso motor Fiat produzia 1.600 rotações, o motor Peugeot, com a metade do tamanho, atingia 2.200. Maior potência e menor tamanho era o que se esperava de todo motor de corrida eficaz. A briga entre o velho e o novo foi decidida em 1912 no Grande Prêmio de Dieppe. Os grandes Fiats eram os favoritos e um deles liderou quase toda a corrida. Em 2 dias de prova, Georges Roillot manteve a segunda colocação em seu Peugeot leve e baixo. O Fiat atropelou um cachorro e teve de abandonar a prova. Assim, a Peugeot venceu o Grande Prêmio e passou a dominar os circuitos na Europa e na América. Georges Roillot havia obtido uma vitória crucial para o novo motor de Henry. Os projetos de Ernest e Henry deram origem ao carro de corrida moderno, mas devido à sua personalidade introvertida, seus esforços foram ofuscados por outros. Henry morreu no anonimato, um homem inexpressivo, segundo um historiador. Sua contribuição para a tecnologia automobilística só foi reconhecida recentemente. Durante toda a sua vida foi apaixonado por carros e motores. Era como uma doença para ele. Como se fosse um arquiteto ou projetista de barcos ou aviões. Especializou-se em projetar motores e construí-los. Os carros vencedores da Peugeot indicaram o caminho a ser seguido. Em breve, outros construtores de carros estavam copiando seus motores e aperfeiçoando seus projetos. Na Inglaterra, a Sunbeam e a Humber construíram carros com motores com eixos de comando das válvulas com cabeças suspensas, duplas e baseadas no projeto de Henry. Os italianos e alemães fizeram o mesmo. Com a iminência da guerra, a rivalidade tecnológica e esportiva entre os construtores de carros passou a ter uma conotação política. Em 5 de julho de 14, o Grande Prêmio de Lyon, na França, as cartas seriam postas na mesa. O construtor que melhor se preparou para o evento foi o alemão Daimler-Benz. Sua formidável Mercedes havia sido construída especialmente para a corrida. Houve um boato de que os diretores da companhia haviam feito uma reunião e concordaram formalmente em vencer o Grande Prêmio francês aquele ano por motivos políticos.
Em 1914, a Mercedes reuniu para o Grande Prêmio francês um conjunto de carros que tiveram seus projetos baseados no desenvolvimento dos motores dos aviões alemães, o que significava uma construção muito leve em termos de cilindros. Os motores não eram de ferro fundido, mas de aço forjado e soldado com cilindros de chapas de metal. Essa construção trouxe leveza e maior controle em termos de engenharia. O chassi também era muito leve e ágil, o que tornava o carro bastante rápido nas curvas, apesar de só ter freios nas rodas traseiras. Participaram da prova 37 carros provenientes de 6 países. Christian Lattenslager era o piloto astro da Mercedes. Georges Boillot era a esperança francesa, pilotando o mais moderno Peugeot. O Grande Prêmio de 1914 foi provavelmente o mais emocionante de todos os tempos. O sucesso dos construtores foi baseado na eficiência e organização. Prepararam-se como se estivessem se preparando para uma operação militar. Os sinais dados eram tão precisos que pareciam saber exatamente onde cada carro se encontrava durante qualquer momento da corrida. A corrida em si assemelhava-se a uma caçada, pois havia carros designados para tirar os outros carros da pista. Entraram com 5 carros, mas 2 saíram da prova. Mas aqueles 2 carros eram o que chamamos de carros coelhos, pois sendo os mais velozes saíam na frente e os competidores tentavam segui-los. Quando saíram da prova, os outros 3 assumiram suas posições. Foi uma estratégia de corrida brilhante e os 3 carros restantes chegaram em primeiro, segundo e terceiro lugar no Grande Prêmio da França de 1914. Em 20 anos de progresso extraordinário, a velocidade máxima dos carros de corrida passou de 32 para mais de 160 km por hora. A maior prova da atração do público pelo automobilismo foi a presença de 300 mil espectadores que assistiram em silêncio absoluto a Mercedes chegar em primeiro, segundo e terceiro lugares ao final da corrida. O Grande Prêmio de 1914 levou a época do pioneirismo do automobilismo a um final dramático. 3 semanas mais tarde, a Europa estava em guerra.